Olá, tudo bem? A paz do Senhor para todos. É bom estar de volta com vocês para mais uma lição do livro que nós estamos estudando, Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Nós estamos no 5º dia e isso é muito bom a sua presença, muito bom a sua participação e gostamos muito por você estar conosco. Aproveitando já que você está conosco nesse estudo. Se você ainda não curtiu lá no meu canal, que você possa curtir. Se você não é inscrito ainda, que você possa também fazer a sua inscrição. Sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês e por esse momento tão maravilhoso na sua presença. Pedimos então que aqueles que têm a lição e que possam acompanhar. Nós passamos pelo Zap ontem, a parte do estudo de hoje. Se você ainda não faz parte do nosso WhatsApp, no final, tanto no começo como no final desse vídeo, vai estar lá o nosso WhatsApp e também o nosso e-mail, caso você venha desejar a ter a apostila em suas mãos. Só para lembrar um pouquinho, a lição do dia anterior, a lição do dia 4, foi Deus age por meio dos seus servos. E nós explicamos acerca de algo muito interessante. São 7 passos para que a gente possa ser usado por Deus e fazer a vontade de Deus. Os passos, eles começam como uma obra, e isso é indiscutível, a obra de Deus, e ninguém pode fazer o contrário. Aí Deus busca, como segundo ponto, um relacionamento comigo e com você, com seus servos. Ele nos convida a fazer a sua obra e fazer a sua vontade. E aí, quando a gente se sente envolvido com Deus, se relacionando com Deus, nós começamos então a ter o ouvido mais sensível, porque Deus vai estar falando conosco nesse momento. E a partir do momento quando Deus fala conosco, quando Deus fala com você, a nossa fé entra em crise. Porque nós vamos fazer algo que a gente nunca fez, nós vamos buscar algo que nós nunca buscamos. Então, é um momento de muito, para alguns, de aflição e para outros de muita alegria, porque Deus vai balançar a nossa estrutura, a estrutura da fé, e vai nos mover a fazer a sua vontade. E aí, quando essa ação de Deus acontece, nós precisamos agir, ajustando a nossa vida à vida de Deus. Um grande erro é que a maioria das pessoas querem que Deus se ajuste ao nosso viver, à nossa vida. Mas na realidade não é isso, tá? Somos nós que nos ajustamos à vontade de Deus. E esse é o 6º ponto. E quando nós conseguimos fazer isso, nós estamos prontos para obedecer e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa lição ela é dividida em duas partes, né? Nós tivemos um exemplo muito bom e o dia de ontem ela encerrou com um texto em Amós que eu queria repetir com você para que você possa entender o final, que foi espetacular esse texto. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus está dizendo que vai revelar a mim e a você a vontade dele. E mais do que nunca, para que a gente possa ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus para aprender a viver na sua dependência. Hoje, no 5º dia, nós vamos ver a parte 2 desse Deus age por meio dos seus servos. Deus revela que está para fazer. Tal revelação passa a ser um convite para nos juntarmos a Ele.
Olha, Deus, tinha até um hino da minha época de mocidade, Deus está preparando um grande exército. Deus está preparando a mim e a você, revelando a sua vontade, revelando o seu desejo, para que você e eu possamos estar cada dia mais juntos com o Senhor e fazendo a sua vontade. Eu tenho um hábito de falar muito sobre casal, e toda vez que os casais ficam distantes, eles não conseguem caminhar e fazer o seu lar feliz e forte. Mas toda vez que o casal é unido, juntos, e caminham juntos, tem um lar mais feliz, um lar com menos problemas, um lar mais abençoado. Assim é a nossa vida nesse relacionamento com Deus. Nós precisamos estar bem atento ao convite que o Senhor faz. O Senhor chama a mim, o Senhor chama você, desculpe, para fazer a sua vontade. Deus realmente, Ele conta com você. Você é muito especial. Deus falou para revelar a si mesmo, seus propósitos e seus modos de agir. Quando Deus convidou a Moisés a fazer o povo chegar à terra prometida, Deus se revelou a Moisés de uma maneira extraordinária, de uma maneira tremenda, de forma nunca antes ter revelado, conforme a Bíblia nos diz, nos fala. Moisés, apesar de toda a estrutura que ele teve, nós conhecemos a história dele bastantemente, todos nós conhecemos. E aí Moisés, quando está fugindo, ele se depara, ele entra em crise e se depara com a presença de Deus na sarça ardente. Quando Deus quer se revelar a seu servo, por mais que a gente queira ficar isolado, por mais que a gente queira se distanciar de tudo o que está acontecendo, não é assim que vai funcionar. Porque Deus conta com você para fazer a sua grande e maravilhosa obra. E é você que vai se apresentar diante do Senhor para que Ele possa, assim, se relacionar comigo e com você e dizer qual é a sua vontade, qual é o seu querer, aonde quer agir. E Deus conta com você para fazer isso. Deus, quando se apresentou a Moisés, disse a ele: olha, para agora, você vai me ouvir. Deus teve que fazer algo extraordinário, porque uma sarça pegar fogo e não ser consumida é algo que chama muita atenção. E Deus chamou a atenção de Moisés porque Deus queria se relacionar com Moisés, Deus queria que fosse imprimida a sua vontade, o seu querer. Então, eu queria convidar você a perceber que Deus está se revelando no seu meio, fazendo algo extraordinário na sua e na minha vida, para que você perceba que Deus quer falar conosco. O convite de Deus faz Moisés trabalhar com ele e levou a uma crise de fé na sua vida. Todos sabem muito bem que Moisés, quando percebeu que realmente quem era Deus e o que Deus queria fazer na vida dele, ele foi bem sincero na vida dele, ele foi bem claro na vida dele. Ele chegou e disse assim: olha, Senhor, eu sou um homem de poucas palavras e tenho uma língua pesada. Senhor, não tenho esses conhecimentos para chegar lá e falar do teu querer, da tua vontade, do teu agir. Senhor, me ajuda, eu não tenho como fazer isso. Moisés foi sincero, porque quando a gente está num relacionamento íntimo, próximo, há muita sinceridade, há muito compromisso, há muita participação um para com o outro. E aí, sim, Moisés declarou-se ao Senhor, dizendo da sua incapacidade, dizendo da sua falta de habilidade para realizar a obra do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando nós entramos em crise, nós
nós vamos ter duas atitudes. Uma atitude é, na crise, a gente trava, a gente para, a gente não consegue enxergar um palmo na frente dos nossos olhos. Nesse momento, quando a gente olha para a crise e acredita que não temos saída, que não tem como mudar de posição, não tem como fazer coisas diferentes, nós entendemos que a crise não está nos ajudando a fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, quando a gente fica olhando para a crise, a gente acredita que tudo acabou, que não tem mais chance, que nós não vamos conseguir alcançar, que nós não vamos fazer o objetivo. Mas eu quero te dizer, como eu falei no começo, a crise nos faz duas coisas. A primeira é parar. A segunda é se mover. Deus, quando ele se apresentou a Moisés, ele entrou em crise, e a crise fez com que Moisés se movesse. Porque você não vai se mover pelas suas próprias forças, porque você sabe que sua capacidade não é suficiente. Mas quando você olha e percebe que a sua capacidade está baseada no Senhor, por mais incapaz que você seja, você vai conseguir alcançar os objetivos de Deus. O que Deus quer apenas é que você se comprometa. E é justamente isso. Olha, a segunda coisa na crise é olhar para a crise, dizer para ela, você vai ficar aqui, porque eu vou seguir para frente. Eu vou continuar no meu caminho. Eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Eu vou continuar agindo. E aí você vai criar meios, você vai criar situações que talvez você nunca criasse antes. Talvez você nunca conseguisse fazer antes. A crise vai te proporcionar a tomar atitude, a se mover, a sair do lugar, a promover uma situação diferente da atual. Então a escolha é nossa, é sua. Quando entrar na crise, ou eu paro e deixo de fazer todas as minhas coisas, inclusive a vontade de Deus, ou eu me ajusto à vontade de Deus e me comprometo a me mexer, a sair dessa situação, a ir para um momento melhor do que esse, a fazer a diferença. E foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés entrou em crise, Moisés ficou aflito, mas ele resolveu caminhar, porque o Deus de Israel estava com ele. E quando você está acompanhado de Deus, você consegue fazer toda a sua obra de uma maneira extraordinária. Percebemos também que Moisés teve de fazer ajustes importantes em sua vida para juntar-se a Deus na execução da sua obra. Como eu vinha falando, a crise que Moisés teve quando o Senhor falou com ele, promoveu ele a tomar uma atitude. E eu quero convidar você a ter essa promoção. Você merece essa promoção. Você merece mudar de estágio. Sair desse momento de crise, de paralisação, de parar, de não ter como se mover, a depender totalmente de Deus, a se relacionar completamente com Deus. Precisamos enxergar a vontade do Senhor e fazer a sua vontade. Precisamos entender que tudo que o Senhor quer em nossa vida são mudanças. A crise nos promove, a crise nos engrandece, a crise nos tira do lugar onde estamos acomodados. Deixe de olhar para o próprio pé. O estudo de hoje nos convida a não olhar apenas para o nosso pé. O estudo de hoje nos convida a olhar para o alto, a olhar para Deus e se relacionar com Ele, e ter intimidade com Ele, e caminhar, seguir a caminhada. Mesmo que essa caminhada seja estranha, mesmo que essa caminhada você não conheça, mesmo que essa caminhada seja difícil, que você não consegue caminhar tranquilo, que você não consegue ver alguns passos diante dos seus passos. Eu quero dizer que Moisés se atirou nos braços do Senhor. Provocou uma crise nele muito forte.
Ele agora estava consciente que deveria e poderia fazer diferente. Ele escolheu ouvir a Deus e fazer a sua vontade. E eu faço esse convite a você. Escute o que Deus está falando. De repente, você não está apta ou apto a ouvir o que Deus está falando nesse momento para você. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus vai mover você do lugar, porque Ele quer a sua companhia para fazer a vontade dEle. E nós, como seus servos, só temos que obedecê-lo de uma maneira clara, simples e objetiva. Se relacione com Deus, se aproxime de Deus, deixe Deus agir na sua vida, que você vai ver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu gosto sempre de acrescentar, aí um acréscimo meu, não acrescentadores. Precisamos de entender que Deus age por meio dos seus servos. Deus age por sua vida. Deus age na sua vida. Deus age para você. Espero que tenha aprendido, espero que tenha compreendido tudo o que o Senhor queria hoje para a nossa lição. A próxima lição, a lição do próximo dia, nós vamos encaminhar a apostila desse próximo estudo e gostaria de convidar você a fazer seus comentários, a fazer suas perguntas sobre esse assunto que nós estamos discutindo ou sobre qualquer outro. Nunca se esqueça que Deus está com você, Deus nunca abandonou você e Ele quer usar você para fazer a vontade dEle. Agradeço muito, muito por sua participação. Lembrando, fique em casa. Por enquanto, nós precisamos ficar em casa. Nós precisamos cumprir a nossa quarentena. Isso vai passar. Isso vai passar. Eu quero, nesse momento, orar por você, orar pela sua vida, orar por sua família. Pessoas amigas nossas, talvez pessoas amigas suas estejam passando por situação de saúde muito delicada. Talvez por causa dessa quarentena você esteja tendo dificuldades financeiras. Mas olha, Deus nunca te abandonou e não vai ser agora que Ele vai te abandonar. E mais, você que nos assiste e que ainda não tem a Cristo como Senhor, não tem Cristo como Salvador, eu te convido hoje a você entregar a sua vida a Ele, para que você possa ter um relacionamento íntimo e próximo, muito próximo com Deus. Se você quiser falar comigo, se você quiser se relacionar um pouco mais, se você quiser precisar tirar alguma dúvida, no final desse vídeo você vai ter meu WhatsApp, meu Instagram, meu e-mail, para que você possa se comunicar conosco. Somente se você quiser entregar a sua vida ao Senhor. Nós queremos orar pela sua vida. Gostaria imensamente de abrir a próxima lição e dizer, olha, vamos receber nosso irmão, nossa irmã, que entregou a sua vida ontem no estudo. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida e pela vida de todos. Se você assim quer fazer, deixe seu recado, mande um e-mail, mande um WhatsApp para mim, que a gente vai estar orando pela sua vida e entregando a sua vida ao Senhor. Mas nesse momento nós vamos orar em agradecimento a Deus por sua vida. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão rico e tão maravilhoso na Tua presença. Eu te convido, ó Deus, a estar conosco nesse momento, pelos pedidos de oração, pelos pedidos, Senhor, que Teus servos e Tuas servas fizeram. Sabemos que não é um momento muito bom, sabemos que é um momento difícil, mas nós acreditamos, Senhor, que quando o Senhor nos chama, que nos move, que faz criar crise e faz ajustar a nossa vida diante de Ti, o Senhor vai nos tirar deste lamaçal, o Senhor vai nos tirar desse momento difícil e vai nos fazer caminhar pelos lugares mais altos. Ó Deus, eu te peço pelos Teus servos que estão enfermos e que eles possam ser curados. Te peço também por aqueles que estão passando por dificuldade financeira, ó Pai, por causa dessa crise ou por qualquer outra crise. Nós entregamos eles em Tuas mãos, Senhor. E se alguém quis entregar ou está entregando, Senhor, a vida dele a Ti, nós dedicamos em Teu altar e os abençoamos no nome de Jesus.
Obrigado por esse momento maravilhoso com você. Deus continue lhe abençoando e aguardo você na nossa próxima lição. Fique com Deus e até mais.